Olá, meus amigos, bom dia ao grupo Pérola de Bolsonaro, bom dia também aos grupos Somos 75% contra Bolsonaro, Nordeste contra Bolsonaro e também Suelane de Castro. Quero dar aí um bom dia para todo mundo, né? A gente aí tá vendo grandes movimentações do Brasil afora, né? Então vamos lá iniciar. Quero dar um bom domingo para todo mundo. Meu nome é Suelane de Castro e a gente tá realmente vendo resultados de trabalho. Alguns membros do grupo aqui são bem mais antigos, lembram da nossa trajetória, a nossa luta que a gente estava tendo lá desde 2018, né? Aí a gente teve pessoas que estavam engajadas, né? A parte da esquerda não estão dentro das redes sociais como está hoje. E aí a gente está nesse resultado produtivo, né? Da gente distanciar o máximo possível os bolsonaristas das redes sociais. Não são mais donos, nem são donos mais nas redes sociais, nem tampouco também das ruas. Nós vimos as manifestações que ocorreram no Brasil todo ontem, grande impacto para que o Bolsonaro, né, o bolsonarismo viesse a ter aí um susto maior do que já está vendo em relação ao que está acontecendo com a popularidade do presidente. A Paulista, com mais de 7 quarteirões, com pessoas pedindo o impeachment dele e por mais vacinas. Em falar em mais vacina, deixa eu logo começar falando sobre o que aconteceu. A Janssen, né, com a vacina dela de dose única, dos Estados Unidos, nos doou 3 milhões. O que se espera de um país que está vivendo uma pandemia? Agilidade, cuidado com a vacina e distribuição o mais rápido possível. Teve um problema que o governador de São Paulo, João Dória, teve que entrar com ação porque o governo estava escondendo vacinas. Aí o que aconteceu? Tivemos ontem uma surpresa que não foi nada agradável. Mais de 40 mil doses foi entregue para o Distrito Federal congeladas. Ou seja, meus irmãos, fora dos padrões de conservação para o uso. E quem foi o responsável por isso? Quem fez isso? O que queria essa pessoa, deixando com que essa vacina chegasse ao ponto de ficar congelada, né? Dando prejuízo porque existe uma certa temperatura para que não venha prejudicar a vacina, porque ou é com adenovírus ou com RNA mensageiro. E para que isso funcione, para poder dar a resposta imunológica, é necessário, principalmente, né, da eficácia, a conservação. Mas alguém errou lá e aí é necessário abrir uma investigação para saber quem foi o culpado, que é para ser responsabilizado, porque são vidas que deixou de ser salvas. Mais de 40 mil, é dose única. Será que esse governo não leva nada a sério para ficar brincando com as vidas das pessoas? Aí a gente está vendo sobre toda a investigação que a CPI está tendo, e falar em CPI, uma fala do Renan Calheiros me chamou muita atenção e a gente sabe que a Polícia Federal está aparelhada. Então, como de tão rápida a Polícia Federal inicia Renan Calheiros? Porque teve um período todo para fazer isso, mas só agora porque ele é relator da CPI da pandemia? Isso é uma vergonha, isso é literalmente uma vergonha. Como a nossa Polícia Federal, que na época do governo, né, de Lula e Dilma, gritava por autonomia, participou nas investigações da Lava Jato, que depois se tornou Vaza Jato, sempre com um pretexto de combater a corrupção e de ter autonomia. Alguns bons policiais da Polícia Federal ainda mantêm, tanto que as investigações da Polícia Federal viram indícios de corrupção também no Ministério do Meio Ambiente e também no Ministério da Saúde. Mas não existe uma parte dos militares de todas as esferas achando que são privilegiados com esse governo, que não são. Sabemos muito bem quem são os militares que estão sendo privilegiados, os altos escalão do Exército. Esses militares de baixa patente estão se iludindo. E aí, o Bolsonaro faz com que a Polícia Federal se torne sua guarda pretoriana, que não pode investigar o presidente, amigos e filhos, que é uma vergonha. Eu acho que se fizer uma pesquisa, a Polícia Federal já não tem tanta credibilidade como ela teve no passado.
Mas vamos levar em conta o bom trabalho que está sendo feito no combate da corrupção existente lá no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Saúde. Então, vimos que dentro da CPI da pandemia, e eu não sei como é que aqueles senadores bolsonaristas têm ainda a cara de defender a corrupção que está lá, que não é pouco, é muito. Por mais que eles tentam se desvincular, dar uma de defensor, tem senador lá passando vergonha e à vista. É o que dá. O Centrão e os militares no foco das investigações por corrupção. Olha só o que aconteceu. Pessoal, eu estava ontem passeando em minha cidade aqui no Maranguape e um senhor, essas coisas acontecem só com tiozão. Eu e uns amigos conversando, e o senhor chegou, porque aqui no Maranguape tinha os amigos do PSOL fazendo a movimentação do Fora Bolsonaro e a Polícia Federal. Não, perdão, foi nem a Polícia Federal, não. A verdade é que ela não se mete nessas manifestações. Mas a polícia local aqui, né? Eu falei de Polícia Federal porque minha cidade de vez em quando aparece aqui por suspeita de corrupção também. Bom, aí a Polícia Militar foi lá na praça e só que os amigos tinham uma autorização para ficar em determinado horário e ficaram lá de vigia. Polícia Militar. Aqui no meu estado do Ceará, os que inventaram de fazer motim, ano passado, tem uns que estão sendo expulsos. Porque são colocados na cabeça deles é que eles podem tudo e que não podem. Tem que seguir as regras e as leis. Essa história de Estado militarizado nunca funcionou em lugar nenhum. Mas vamos lá. Então, manifestações ontem mostram que para o Bolsonaro não vai ser fácil. E não é nem para ser fácil, não. E aí aquela desculpa dos votos impresso porque o digital é fraudado. Como é que uma pessoa eleita há vários anos, exercendo o mesmo cargo como deputado federal, porque quando ele foi eleito a vereador era o voto por marcação, uma fraude violenta. E aí a urna eletrônica criada em 95 para teste em 96, que justamente foi as eleições municipais, para que nas eleições a nível estadual e federal elas viessem realmente a não falhar. Uma pessoa que foi eleita naquele período como deputado federal até se tornar presidente pelas urnas eletrônicas tem o descaramento, de não aceitar a validade e dizer que é fraude. Se eu não me engano, aí foi dado aí, o ministro Barroso deu 3 ou foi 4 dias para Bolsonaro apresentar as provas das fraudes de 2018 e é bom que apresente. Ele falou, eu não sou obrigado, você é obrigado sim. Vamos acabar com essa história que presidente aqui não é obrigado, não, que político não é obrigado. É obrigado sim. Se você realmente está ganhando o meu dinheiro que eu estou pagando um imposto para que você possa ser beneficiado com altos salários e se não está governando bem e ainda cria problemas, se finge ou faz falsas acusações, é necessário que prove. Tem que ser provado, tem que ser mostrado. Até para a gente poder ver aí que o rapaz, dentro das suas mentiras, elas não têm chance de ser validadas como verdade. Vejo que o cenário mudou e muito. A gente tem aí a força. Eu espero, eu acredito, o Lula falou, porque foi perguntado a ele sobre o que achava um segundo turno com ele e Ciro. Ele disse que seria extraordinário para o país. E isso que a gente tem que ficar feliz em ver isso. Exato. A união por um objetivo maior. E esse objetivo maior, meus amigos, está naquilo que a gente quer realmente de fato para o nosso país, que é tirar o Bolsonaro. Os movimentos de direita, centro, esquerda se unindo em causa maior, que é tirar o Bolsonaro. Já foi comprovada a sua incapacidade de administrar o país. Já foi mais do que confirmado a sua intenção da imunização de rebanho e ainda mostrando ao Brasil todo
um esquema de corrupção bilionário dentro de um dos órgãos mais fragilizados do governo, o Ministério da Saúde. A desculpa de que governadores e prefeitos precisavam ser investigados por desvios de recursos não se compara à intenção de corrupção bilionária dentro do Ministério da Saúde. É algo terrível. É algo que não pode ser aceito. É algo que não pode deixar passar. Lembremos nós que o ex-presidente Lula foi por um julgamento falso, processo parcial, com juiz parcial, acusado de um triplex de 2,5 milhões, um sítio de 2,3 milhões, um terreno de 1 milhão e os valores bilionários nas ações corruptivas dentro do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro ficam aonde? O porquê que não há uma investigação dos órgãos que antigamente se preocupavam com a tal Operação Lava Jato? Poderia se criar uma nova operação sobre desvios? $1, $1 bilhão. $1 bilhão, na verdade ia ser 1,5 bilhão aí, porque e até mais, né? Porque também tinha aquela questão da Covaxin que era 1,6 bilhões e mais $1 para as compras da Oxford AstraZeneca. Olha o esquema bilionário. Ricardo Barros, citado como o operador, possivelmente responsável, dito pelos irmãos Miranda, falado por Bolsonaro, é o rolo do Barros. Cada vez mais se complica o governo. E o Dominguete. Quem é o Dominguete? Ontem saiu no Jornal Nacional outra pessoa envolvida no esquema aí de negociação, um tal de um reverendo, sei lá de quê. Como é que esse país aqui acreditou numa situação dessa? E aí, o que falar da fala da Joyce Haussmann na sua entrevista? É que Bolsonaro tinha citado, cogitado, que se levasse uma facada seria eleito. Olha as intenções e o porquê que diminuiu a quantidade de policiais que fazia a guarda da segurança dele pela metade. O que havia de acordo entre os restantes que ficaram? O porquê aquilo? Por que a Polícia Federal também não investigou Bolsonaro, já que pelos 4 cantos do país se gritavam que aquilo podia ser um fake? Eu não vou mentir, me sensibilizei, achei que era de verdade, né? E estava achando que alguns companheiros nossos estavam elevando demais os pensamentos sobre aquilo e dizer que era fake, mas não! Hoje eu posso dizer que tenho a maior desconfiança daquela facada, porque uma de suas ex-aliadas, carne e unha, Joyce Haussmann, falou que dentro do carro, na conversa, Bolsonaro cogitou: se eu levasse uma facada, eu seria eleito. Premeditado isso? Será? E por que que o Bolsonaro, que se diz que foi vítima daquilo e dizia, e ainda fazia pouco, porque, né, o hashtag quem matou Marielle, ou quem mandou matar Marielle, ele dizia quem mandou matar Bolsonaro, o próprio Bolsonaro parece que foi autor, coautor desse projeto que ainda precisa, por minha opinião, a Polícia Federal investigar. Por quê? Não, porque há uma coincidência muito infeliz nesse fato, é que o rapaz que o esfaqueou estava, né, andando no mesmo clube de tiro que os filhos de Bolsonaro. E isso todos vão se lembrar. Foi matéria do Jornal Nacional. Não soa muito estranho não para vocês? Para mim soa muito estranho. Então, está se desenhando algo errado. Realmente, o tal cidadão de bem, o tal conservador que não é conservador, não, assim, o tal religioso que não é religioso, porque no Brasil aqui tem um bocado de coisa que é na palavra, mas na vida real não é.
foram enganados por um falso Messias. Olha, porque era bíblico, viu? Nos tempos, nos finais dos tempos, apareceria um falso Messias. Que coincidência, Brasil. Um país que já vinha crescendo em seu histórico como um país emergente, líder do BRICS, líder das negociações do Mercosul aqui na nossa América do Sul, respeitado cordialmente por outros países, diplomaticamente respeitado, e nós deixamos a barbárie assumir, a babúrdia vir para o Congresso, e aí a gente ter esse resultado. E outro de fato, pessoal, vamos ser realistas. Tivemos a pior escolha de deputados federais na nossa Câmara Federal. Pessoas ainda envolvidas com seus interesses próprios, membros do Centrão, com partidos do Centrão, que acabam cada vez mais, né, a nossa política. Eu sou muito favorável a candidaturas avulsas independentes. Essa história de partidos que precisa, coligações, é só para botar a gente no buraco. Porque esses partidos, eles têm caciques que mandam e desmandam, e aí o abestado do presidente, que também sempre quis estar no núcleo duro do Centrão, agora por ser presidente, todos esses estão ao seu redor agora sugando. Porque Bolsonaro está sangrando popularmente, politicamente, e o Centrão está indo lá. E só vai saltar quando não houver mais sangue. Quando a sua rejeição estiver abaixo de 14%, quando for comprovado os índices de corrupção das estatísticas passar para ser real, das investigações para ser concreto, porque é o que está se caminhando na CPI da pandemia. Não é mais a questão do achar, é do óbvio. Não é só simplesmente entender que Bolsonaro se utilizou de um espaço, um vácuo que tinha, né, nas eleições de 2018, por um novo nome, político de carreira, que enriqueceu a família, filhos, né? Nenhum dos filhos trabalha. Que inventou de ser concursado nem esquentou a cadeira, virou político. O outro retardadozinho, que também nunca trabalhou, já é envolvido, e aí tá projetando na filhinha. Você tá entendendo? A família vive disso, né? Até porque a Michelle, né? A esposa de Bolsonaro, colocou o irmão para trabalhar em alguma coisa. Esse é o tipo de pessoas que temos no nosso governo. Sim, ó, os movimentos das ruas estão assustando o Bolsonaro, está deixando ele preocupado. Porque ele tenta vender uma imagem de que está tudo bem e tem o povo ao lado dele. Hoje, o que eu vejo que está no lado do Bolsonaro são pessoas que não querem deixar a boquinha. O Centrão, pode ter certeza que o Centrão, este é o governo que ele mais lucrou, pessoal. Esqueça tal de mensalão, acordão. É no governo Bolsonaro que o Centrão está mais lucrando. Que nada justifica um presidente da Câmara estar sentado em cima de mais de 110 processos de impeachment. E ela ainda mais com um super pedido de impeachment. E o Senado, o presidente do Senado, se fazendo de doido. Rodrigo Pacheco tinha até esperança que a sua mansidão mineira fosse algo coerente, mas parece que o senhor é complacente também. Porque o Arthur Lira a gente já descartou. É uma pessoa aí que já teve o histórico aí de processo, mensalão, corrupção. Mas o senhor, de forma honrosa, já poderia ter desembarcado desse governo e ainda dar apoio e levado mais seriedade para dentro do Senado que se espera. Porque tem meia dúzia aí de senadores bolsonaristas que está querendo embaçar a CPI da pandemia. Nós estamos no 7º mês do ano. Ano que vem é eleição. Ano que vem, que se Bolsonaro não sair do impeachment, que eu acho muito improvável, já que o Arthur Lira não tem interesse, nós vamos tirar ele ano que vem. Ou no voto digital, ou no impresso, ou na cédula,
ou o que você quiser, até voto via fumaça. Mas nós vamos tirar Bolsonaro. Porque não é questão do bem e do mal, esquerda, direita, né? Anjo ou demônio. É questão de moralidade, de vergonha na cara, de respeito e de salvar o país. Porque Bolsonaro precisa ser, sim, responsabilizado por mais de 520 mil pessoas mortas pela pandemia, a ação do seu governo. Nenhum outro país trocou tanto o ministro da Saúde como o nosso. Nenhum outro país negacionou tantos fatos científicos como o nosso. E nenhum outro país recusou tantas vacinas como o nosso. Alguém tem que ser responsabilizado. Porque já vimos que as vacinas que foram descartadas pelo governo federal, a da Janssen, a Moderna, a Pfizer, tinha outros interesses, porque quem ia dar lucratividade à classe corrupta que rodeia o Ministério da Saúde era da Covaxin, da Bharat Biotech e da Oxford AstraZeneca, que o Bolsonaro, o governo dele, $1 por cada dose. Corrupção bilionária. Alguém já ouviu falar nisso? Porque não adianta os mimos querer esconder, porque não tem como mais. Nem que a história é o PT e o Lula e o roubo do BNDES. Esquece tudo isso, pequeno mancebo. Porque agora o maior corrupto tá aí tentando ainda mancar a boa pose de defensor da honestidade. Tá difícil pro governo. É esse jeito. A gente vai conseguir. Bom, pessoal, vou aqui despedir aqui dessa live. Isso aqui era para a gente falar sobre a questão do foco das investigações sobre o Centrão, o velho bom conhecido Centrão, e os militares. Mas que coincidência! Será que esses militares ainda se lembram de Angra 1 e Angra 2? Quem leu história sabe muito bem. Obras super faturadas das nossas usinas, né? Nucleares, né? Essas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, feita pelas Forças Armadas, o Exército. Muito dinheiro rolou, hein? Mas não podia falar. Havia censura, perseguição. Rapaz, como é que pode? As Forças Armadas novamente se envolvem numa situação vexaminosa nessa? Caramba! Estava tão respeitada, soldados no quartel, já que a gente não tem guerra, que a gente paga altos salários a essas crianças para não fazerem nada. Não, porque primeiro o Brasil não vive em guerra. E se entrar em guerra tem munição para 1 hora. Temos muito aí o que? Digamos, armamento, navios, tanques, um bocado de coisa aí já quase obsoleta, né? Caças, porque nós não modernizamos a nossa frota para combate, até porque somos um país pacífico. Por ser um país pacífico, a gente espera a proteção de aliados. Mas parece que nos últimos tempos o Bolsonaro anda procurando inimigos mais do que aliados. Porque não se engane que se um diretor da CIA estava aqui, no Brasil, falando com membros do governo do Bolsonaro, é porque eles estão de olho para ver se Bolsonaro vai pisar fora da linha. Já que os Estados Unidos é o grande guardião da democracia, se aqui eles declarar um golpe, tenha certeza, os Estados Unidos terão um bom motivo de entrar no Brasil. Além de prender Bolsonaro, ainda irão de quebra, por garantia, explorar nossos recursos. Ou vocês não se tocaram que tudo que esses países, essas grandes potências querem, é que o Bolsonaro dê uma de louco e mete um golpe. Porque aí os caras entram. E com uma boa desculpa. Não é não? Bom, galera, então a gente se encontra numa próxima live. E vamos lá, fora Bolsonaro. Vamos aí caminhando. Eu espero uma união forte das esquerdas. Estamos vendo aí movimentações de Boulos, de Lula, de Ciro. E aí, para o segundo turno, se for possível, né? A gente vê Lula e Ciro, como o Lula falou, seria algo extraordinário para o país. Mas eu acredito que a gente ia ter bom saldo positivo. Porque a terceira via, não acredito que vai rolar muito. Até porque os membros que compõem a terceira via não são membros muito de confiança. E a direita já mostrou que tem gente doida lá de sobra, a extrema direita, que a gente não quer. E mesmo com alguns erros da esquerda, mas mesmo assim ainda
a um diálogo de defesa da democracia. Valeu, galera.